Marcos 16, a partir do versículo 2, amém? Todo mundo já achou, né? E diz assim: muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido como um manto branco, e ficaram espantadas. E ele lhe disse: não vos assusteis, buscais Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, porém, dizei aos seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Amém? Pode todo mundo assentar? Eu confesso, irmãos, que hoje, quando eu cheguei ao culto, né, eu ainda orei a Deus e falei: nossa, eu estou me sentindo tão frio, né? E eu ainda pensei, eu não sei nem se eu conseguiria ministrar hoje, né? Que eu estou me sentindo tão frio, Deus. E é bom às vezes você ser sincero com Deus, né? E no decorrer do culto, Deus vai falando com a gente através de cada oportunidade, através do louvor de cada um. E você vai vendo que Deus está no controle do culto. Isso é muito emocionante da gente ver que Deus ele se preocupa com os mínimos detalhes, porque o culto é para Ele, né? É Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que falar. Então me veio ao coração essa mensagem, principalmente quando a irmã falou que a gente muitas vezes fica ansioso, né? Eu me mandei um áudio pro pastor e falando sobre isso, falando às vezes a gente prega sobre o reino de Deus, fala pra gente não ser ansioso, mas a gente é ansioso do mesmo jeito, né? Isso acontece com a gente no geral, porque na igreja a gente fica feliz, agora mesmo a gente vai estar corajoso, vai falar que, né, consegue todas as coisas, mas quando acontece no dia a dia, da segunda-feira, da terça-feira, a gente começa perdendo aquela força que a gente tinha, né? E aquele leão muitas vezes vira um cordeirinho, né? É isso que acontece com a gente. E é interessante quando ela falou sobre ansiedade, sobre essas coisas, e quando a gente lê esse trecho, a gente poderia expor várias coisas na Bíblia. Tem muita passagem bonita na Bíblia. A gente pode falar sobre Apocalipse, aquela coisa, né? Muita coisa assim que a gente não consegue entender de cara, ou escatologia de Daniel. A gente pode falar de tanta coisa, que são coisas assim que a gente, para entender, a gente teria que fazer uma teologia, né? São coisas difíceis de compreender. Mas a gente pega um texto agora, que é um texto facílimo. As irmãs, elas estão lá para, acho que em João vai falar que elas estão lá para ungir o corpo de Jesus. Elas vão lá para ver Jesus, prestar uma última homenagem, vamos pôr assim. Elas encontram o túmulo aberto. E em João, se eu não me engano, o próprio Jesus vai aparecer e falar: por que você está chorando, mulher? Eu estou aqui. Em vez de falar de coisas muito complicadas, hoje eu quero falar de uma coisa simples. Talvez a mensagem nem vai durar muito tempo, mas a questão é, Jesus está vivo, Ele não está no túmulo mais. Ele está aqui, Ele está vivo. Aí Jesus ainda pergunta para ela, acho que é no Evangelho de João: por que você chora? Qual que é o motivo da sua angústia? Eu estou aqui, sabe? Eu estava morto, mas eu vivi. Qual que é o motivo da nossa angústia muitas vezes? Porque Jesus ressuscitou. Esse é o Evangelho pregado. O Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, Ele morreu e ressuscitou. Então qual que é a nossa angústia hoje, aqui nessa noite? É para a gente fazer uma auto-reflexão, de fato. Igual o hino que eu cantei, Ele ressuscitou. E quando a gente começa a pensar numa coisa simples, é uma frase simples: Ele não está aqui. Isso não é, você não precisa fazer uma teologia para entender. Você não precisa ler, você só precisa ler uma frase de cabeça aberta e pensar: rapaz, do que eu me queixo? Qual que é a minha ansiedade? Por que eu me turbo o meu coração se o meu Jesus ressuscitou e venceu o mundo? Talvez amanhã vai ser um dia complicado, a gente está num domingo. Pega ônibus, pega carro, faz isso, faz aquilo, né? Cada um tem sua rotina e vai ser assim. Mas o mais importante Ele já fez, Ele ressuscitou. Aquilo que a gente não conseguia fazer, Ele já fez.
a gente vai fazer a nossa rotina, uns vão estudar, uns vão trabalhar, né? Ou uns vão estudar e trabalhar. Tem gente que vai ficar na sua casa, né? E a gente vai pensar nas coisas, as contas vêm, as contas vão, sempre vai ter essas coisas. Conta de água, conta de luz, todo mês vai ter. Existem coisas que não vão mudar. E a gente vai ter que sobreviver a isso. Como conseguir um emprego, como conseguir isso, como conseguir aquilo, como é que eu vou enfrentar essa enfermidade. Sempre vai ter essas coisas. Porém, a cruz, ela foi vencida por Jesus Cristo. O pecado que Adão cometeu e carregou a gente com ele, já não prende mais a gente, a não ser que a gente deixe, como a irmã Sara falou, a gente tem duas escolhas. E é só isso, não adianta ficar penhando em dois pensamentos. Você sempre vai ter duas escolhas, mas Jesus, ele venceu a morte. Esse tem que ser o nosso evangelho, esse tem que ser a nossa luta. Ele venceu. Por que eu choro? A ponto de, se eu estiver ansioso por alguma coisa, se eu estiver pensativo em alguma coisa, eu tenho que olhar no espelho, bater no peito e falar: peraí, por que eu estou chorando? O que me aflige? É maior que a cruz? Não. Se não é maior que a cruz, meu amigo, agradeça, fique com Cristo, porque não tem nada maior que a cruz. Não tem nada maior que o pecado, que a morte. Ele venceu a morte, gente. E é uma palavra simples, é uma palavra de uma frase só: por que choras? Mas é a maior verdade, é a verdade universal que a gente tem que falar. Eu estou passando por um certame, né? Um concurso que eu fiz, né? Algumas pessoas já sabem, outras não. E desde o comecinho do concurso, né? Antes de fazer a prova, eu falei: ó, Deus, tá nas suas mãos, né? Depois só alguma água. Oxi. E a gente tem a mania de pedir a Deus para Deus estar no controle, né? Ah, você tem um sonho, então Deus, que o Senhor abençoe, se for da sua vontade. A gente faz aquela oração de praxe, né? Se for da sua vontade, vai acontecer e tudo mais. A gente ora, a gente estuda, faz muitas coisas. E aí chegou o momento da prova. Antes da prova, por exemplo, eu fiz vários simulados assim, e todo simulado que eu fazia, né, eu tirava uma nota assim bem inferior. Isaac acho que sabe. E eu pensando assim comigo: moço, eu vi aquele ranking, né, de muita gente fazendo os simulados. Eu pensava assim: moço, tem gente lá em 500 pessoas fizeram, eu tô lá em 300. Eu falava: eu não vou passar nesse trem não. Se o simulado já tá assim, imagina a prova, né? E você vai fazendo, vai estudando, vai fazendo algumas coisas e pensando: ó, Deus, tá nas suas mãos. Mas automaticamente eu já pensava que não ia dar certo. Mas eu estava assim: olha, se eu orei a Deus e depositei minha fé nele, eu não podia ficar pensando que não dava certo, né? Se eu pus na mão de Deus, não está nas minhas mãos. Beleza, foi o dia da prova, fiz a prova. Eu assim tirei uma nota assim que eu nunca imaginava, assim, fui lá. E na minha cabeça eu falava: com o meu estudo, não era para eu conseguir tirar uma nota dessa assim. Não que eu seja burro, eu me considero inteligente, mas para esses concursos tem muita gente que está se preparando anos e anos, né? Então eu sabia que tinha muita gente capacitada para isso. E eu passei na primeira parte. Aí chegou a parte da redação, né? Aí eu fiquei pensando: não, moço, acho que agora não vai dar muito certo não. Olha que homem de pouca fé, né? Prega tanto sobre o reino de Deus e quando é para exercitar a fé, não exercita. Não confia em Deus, né? E aí chegou o momento da redação, fechei a redação, falei: rapaz, é como se você tem a sensação que é como se Deus estivesse te carregando no colo e fosse te levar nas coisas que você não tem tanta capacidade de fazer. Aí chegou a parte do exame médico, né? E eu no exame médico pensando: vixe, será que eu não tenho nenhum problema? A pessoa fica caçando problema, né? Em vez dele pensar assim: não, vai dar certo, ele fica caçando: não, será que eu não tenho alguma coisa aqui? Será que eu não tenho outra coisa ali? E você vai pensando negativo. Parece que quase que tentando a Deus, né? Ainda bem que Deus é Deus, porque se fosse eu ia falar: moço, pelo amor de Deus, não vou te abençoar mais não. Porque você faz tanta, né? Mostra tanta falta de fé às vezes. E foi passando exame que eu achei que eu não ia passar, né? De algumas coisas de saúde eu pensava assim: não, acho que esse aqui eu não vou conseguir passar. E aí chegava no exame, eu passava no exame. Aí foi fazer coisa de visão, eu pensando: mas será que eu não tenho nada? Ah, meu Deus. E passava no exame também. Eu falava: rapaz,
E eu saía dos exames com vergonha, pedindo perdão a Deus. Falava, meu Deus, eu falei que está nas suas mãos, eu prego que tem que ter fé, e muitas vezes a gente falha nessa parte da fé, né? Porque a gente é ser humano, é normal. Mas você vai vendo, claro que não acabou ainda, tem algumas etapas para acontecer, mas você tem uma certeza que não é só por você, que Deus, ele colocou a mão. Porque todas as etapas que estão passando, eu sozinho não conseguiria. Isso é na minha vida, mas isso é na vida dos irmãos também. Aquele emprego que talvez você pensou que não ia conseguir, aquele casamento, ou qualquer coisa. A gente não está sozinho. E quando a gente entende que a gente não está sozinho, que a gente tem um Deus que está zelando por nós, sabe? No trânsito, muitas vezes, quem está sempre indo para Brasília, o irmão também vai, eu também vou, você fala assim, rapaz, quanto acidente que tem, que poderia ser com a gente. Sabe? Deus está no controle da nossa vida, mas porque a gente orou a Deus, pediu a Deus, esteja no controle. E são essas pequenas coisas que a gente esquece muitas vezes, a gente para de reparar. Mas Deus está lá, Deus venceu o mundo, e detalhes pequenos assim são muito pequenos para Deus. O mais importante é a morte que Ele venceu. É a salvação que nós temos nele, né? Não por nós mesmos, mas que nós temos nele, pela cruz, pelo sacrifício. Mas se Ele faz coisas pequenas assim, como eu falei agora, que são coisas pequenas, Ele faz coisas maiores ainda, Ele já fez. Então que a gente saia daqui hoje, realmente eu falei que a mensagem não ia ser grande, que a gente saia daqui hoje renovado, pensando nisso. Jesus venceu a morte. Jesus, Ele venceu o pecado. Então eu tenho obrigação de seguir a Ele, de vencer. Talvez eu não vença todos os pecados hoje, mas Ele venceu. Se eu estou nele, eu posso vencer. Ah, Jesus venceu tudo, então não há angústia, não há depressão, não há nada que possa nos afastar do amor de Deus, da graça de Jesus Cristo. Não tem nada que seja mais importante que o sacrifício que Ele fez naquela cruz. E também não dá para a gente falar, eu vi um padre falar uma vez, eu achei interessante, e ele falou assim, eu não posso ficar olhando, eu não gosto de ficar olhando a cruz, né, com Jesus meu crucificado, porque eu tenho a impressão de achar que eu sou muito valioso porque Jesus morreu por mim. Muita gente prega assim, fala, olha, você é muito valioso porque Jesus morreu. Eu prefiro ver quando eu pratico os pecados que eu pratico, e são pecados que todo mundo vai praticar, e são pecados bobos, e você fala, como é que eu posso me vender tão pouco? Se o sacrifício foi tão grande assim, como é que nós nos vendemos tão pouco? Jesus morreu e ressuscitou. Então eu não posso ficar preso dando legalidade para o pecado, não, irmão. Porque o pecado a cruz, o sacrifício é maior que qualquer coisa. Não, a gente não pode se vender por tão pouco. A gente não pode se vender por um dia e perder uma eternidade. A gente não pode dar valor e dar um grau muito grande para uma depressão, para um pecado, e falar, não, mas é porque eu sou assim mesmo. Não, porque Jesus falou que eu tenho que negar a mim mesmo. Eu não posso falar, não, mas esse pecado eu não consigo deixar. Jesus morreu. Você não está preso em mais nada, não. Jesus morreu e ressuscitou. Não tem nada que possa prender a gente. Não tem nada. Não há pecado nenhum que você... Nem aquele de estimação. Ah, esse eu não consigo largar. Se não largar, você não está dando valor à cruz. Há um sacrifício de um Deus que morreu e está vivo agora. Ele está vivo. Não tem nada que a gente possa se preocupar a não ser com isso. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.